Olá, eu sou o professor Douglas Mota Xavier de Lima e esse é um vídeo introdutório apresentando o plano de ensino da disciplina História Antiga, semestre 2025.1 da Universidade Federal do Oeste do Pará. Esse vídeo é direcionado a você, estudante matriculado na disciplina, e em especial aos alunos que estão ingressando na universidade nesse semestre, a quem eu desejo as boas-vindas não apenas à universidade, ao UFOPA, mas também ao curso de História. Seguindo o que está previsto no regimento universitário da UFOPA, eu estarei aqui fazendo uma breve apresentação sobre o plano de ensino da disciplina, ela que nesse semestre estará um tanto condicionada por uma série de feriados prolongados e aulas aos sábados. Então, para nós ganharmos tempo, eu preferi iniciar o nosso curso oferecendo esse material em vídeo. Lembro aqui, mais à frente eu vou exibir o próprio SIGA-A da disciplina, a disciplina inserida no sistema acadêmico para você estudante visualizar o material, mas eu vou seguir aqui com um arquivo que também já se encontra disponível. Em termos de ementa, de proposta da disciplina, esse é um curso que propõe o estudo da antiguidade, tendo como foco o mundo mediterrâneo da Idade do Bronze ao período da Antiguidade Tardia. Como veremos ao falar do cronograma de aulas, do conteúdo, eu não vou me preocupar aqui em trabalhar com processos de hominização, não vou aqui discutir então paleolítico, neolítico, o surgimento das cidades, o surgimento da escrita. Eu já estou aqui como ponto de partida trabalhando com a Idade do Bronze, especificamente no segundo milênio antes de Cristo, e vamos avançar até os primeiros séculos da Era Cristã, da Era Comum, pós-fim do mundo romano. A proposta do curso estrutura-se na análise da historiografia, apresentando os principais acúmulos e caminhos de renovação nas pesquisas sobre o mundo antigo, além de explorar eixos temáticos acerca das sociedades em questão, relacionando-os com a formação docente e o ensino de história. E aqui eu destaco que o nosso foco mediterrâneo nos colocará em contato principalmente com a antiguidade clássica greco-romana, mas também vamos falar das sociedades do Egito Antigo, da região da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, fenícios, cartagineses e alguns outros. As aulas estão organizadas em apresentações e discussões acerca da bibliografia básica e na análise da documentação e da historiografia especializada, assim como em metodologias ativas. Mais à frente eu vou explicar esse ponto. Ao final do curso, a minha expectativa é que você, estudante, consiga compreender as diferentes transformações ocorridas no Mediterrâneo antigo, apropriando-se de aportes recentes da historiografia e consiga aplicar esses conhecimentos no ensino e na pesquisa em história. Os objetivos da disciplina são compreender o desenvolvimento da noção de antiguidade e suas implicações para a memória social do Ocidente e caracterizar os novos aportes historiográficos acerca da história antiga. Diferentemente de outros cursos, como o da turma 2024, 2023, eu tentei distribuir esse objetivo de forma mais implícita ao longo do curso, não optando por uma aula específica para nós discutirmos essa temática. Segundo objetivo geral da disciplina é compreender as transformações ocorridas no mundo mediterrâneo antigo, com foco nas trocas de diversas ordens estabelecidas nesse espaço e na formação de hegemonias regionais. E aqui nós vamos pensar a projeção da hegemonia persa, a afirmação de projetos hegemônicos em torno das cidades gregas,
a formação de um império helenístico com Alexandre o Grande e, por fim, a grande projeção romana no Mediterrâneo. Terceiro objetivo, analisar a participação feminina, a cidadania, a família, a sexualidade na sociedade greco-romana. Acho que isso é um tema, uma questão temática, por vezes transversal, muito importante, e cada vez mais urgente de trabalharmos em termos de pesquisa na universidade, mas também levarmos ao ensino de história. Quarto grande objetivo, compreender as mutações ocorridas no Mediterrâneo a partir do século III depois de Cristo, problematizando as interpretações acerca do fim do mundo antigo e do início da Idade Média. Por fim, analisar a inserção da antiguidade na educação básica, com foco nas diretrizes curriculares atuais, aqui basicamente a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, nos materiais didáticos disponíveis dos mais diversos e nos recursos didáticos outros que a gente pode usar para o ensino de história. Eu dividi essa disciplina em duas grandes unidades. A unidade 1, o mundo mediterrâneo na antiguidade, uma longa unidade que abarca a maior parte do curso, e uma outra unidade final, que é a antiguidade em sala de aula. Vamos então agora falar do cronograma de aulas. Em relação ao nosso cronograma, como eu indiquei, hoje, dia 4 de abril, é um dia de atividade oficial do Instituto de Ciências da Educação, o ICED, ao qual o curso de História está inserido. Então, por isso, hoje nós não teremos aula presencial da disciplina, a fim de otimizar o nosso tempo, já que é necessário a apresentação do plano de ensino, como eu disse, pelo regimento. A aula de hoje foi dedicada a, por meio desse vídeo, apresentar o plano de ensino, em que eu vou falar das emendas, dos objetivos, das avaliações da disciplina. Ainda relativo ao dia de hoje, eu solicito que você, estudante de História Antiga, leia o texto do professor Norberto Guarinello, o livro História Antiga, faça a leitura inicial dessa obra. Essa é uma obra que nós vamos ler integralmente ao longo da nossa disciplina, e eu gostaria muito que vocês pudessem usar esse dia, usar o fim de semana, para estar se aproximando desse conteúdo, exatamente para compreender alguns elementos sobre a história da história antiga, sobre a historiografia, esse conhecimento acerca da antiguidade, e o que é pensar o Mediterrâneo como foco analítico, que é exatamente a proposta da obra e será a proposta do nosso curso. Para auxiliar nesse processo de estudo, eu estou indicando aqui um vídeo que eu gravei ainda no período da pandemia, Covid-19, de aulas remotas, mas que faz esse panorama, essa apresentação, e que pode ser um material de apoio importante. Como complemento também, eu indico aqui o podcast Colunas de Hércules, episódio 20, como se escreve a história da antiguidade. Acho que ele pode ser útil para começarmos a trazer algumas ideias importantes para o nosso curso. Avançando, nós temos já a partir da próxima semana aula presencial, a abertura da unidade 1 sobre o mundo mediterrâneo na antiguidade. Nós teremos no dia 11 uma aula voltada ao Oriente Próximo, a pensar a Idade do Bronze, indicando aqui o texto para leitura do professor Ciro Flammarion Cardoso, professor já falecido, professor da Federal Fluminense, a Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Um capítulo aqui bem panorâmico para tentar apresentar um pouco do que é esse Oriente Próximo, principalmente situarmos o Egito, a Mesopotâmia, os hititas nesse contexto. Indico também como material complementar um texto da professora Kátia Poser
com colaboradores, que vai exatamente pensar a possibilidade, né, de se pesquisar a antiguidade oriental no Brasil. Geralmente o estudante de graduação do primeiro período, ele vem ali numa perspectiva escolar de muito mais ouvir sobre história, acompanhar uma narrativa histórica, sem se pensar como produtor de conhecimento em história, como um pesquisador de história. Ao longo da graduação, essa referência do pesquisador, ela vai ser construída, ao passo que também se construirá a ideia do professor de história. E ainda assim é comum que, por vezes, na graduação, o estudante se pegue ao se questionar sobre a viabilidade de se estudar a história antiga, de se estudar a história medieval, entre outras histórias. E aí acho que esse texto é um texto muito agradável, ele pode ser um incentivo a você, ingressante, quem sabe, desenvolver pesquisas sobre a antiguidade oriental. Como você já pode estar percebendo, a estrutura da nossa disciplina eu tenho um tópico de aula, eu tenho um texto base, que é um texto obrigatório, e a minha orientação é que você, estudante, possa fazer essa leitura previamente, para que durante a aula você possa participar, tirar dúvidas, indagar o professor, e com isso conseguir contribuir mais com o andamento da atividade de sala de aula. A leitura é imprescindível para a sua formação. Porém, eu também estou oferecendo aqui uma série de materiais complementares que visam, como o nome já diz, complementar, favorecer a aprendizagem. Então, estou indicando mais uma vez os vídeos que foram gravados no curso de História Antiga da UFOPA no período de aulas remotas, mas também indicando aqui dois episódios de podcasts, do podcast Diálogos Olimpianos, o episódio 19 e o episódio 7, um sobre a epopeia de Gilgamesh, considerado o texto mais antigo, conhecido também, que a professora Kátia Poser, e um podcast aqui mais de questionamentos, de discussões, que é o Desafricanização do Egito, que é uma entrevista com a pesquisadora Raíssa Segredo. Nessa aula, a minha proposta é um momento mais expositivo, com episódios de discussão de fontes textuais, fontes imagéticas que eu vou trazer, e também usando alguns vídeos de apoio. O nosso conteúdo nessa aula vai ser para pensarmos a Idade do Bronze, especialmente as integrações ocorridas ao final do segundo milênio e o colapso dessas integrações, o fim da Idade do Bronze e a passagem para a Idade do Ferro. Vamos para a aula seguinte. Já na aula seguinte, nós teremos uma aula que está agendada ao sábado. Como vocês devem estar se informando, a UFOPA trabalha com os sábados letivos. No entanto, muitos alunos trabalham, têm dificuldade de estar presente, então eu prefiro usar o sábado para outras atividades do que para aula presencial. Então, nesse sábado, dia 19 de abril, vocês estarão fazendo a avaliação 1. Mais à frente eu vou explicar. Aula 4, dia 25 de abril, presencial. Eu escolhi como tema o sistema diplomático de Amarna, exatamente para enfatizar essa proposta da nossa disciplina, que é o foco nas interações na Idade do Bronze. Então, escolhi aqui a tese de doutorado da Priscila Scoville, que é uma tese muito boa, muito importante, sobre as cartas de Amarna. E a nossa aula, a proposta dessa aula é que a gente possa desenvolver a perspectiva de uma metodologia ativa da sala de aula invertida, ou seja, vocês vão fazer a leitura do material para que a gente possa aplicar em sala aquele conhecimento que vocês apreenderam da leitura. A minha intenção, espero conseguir,
também é criar uma atividade gamificada em sala, para que a partir disso a gente possa discutir alguns casos, discutir o texto e discutir a própria experiência, mais focada no sistema de Amarna. Dia 2 de maio, feriado prolongado, na sequência do feriado do dia 1º. Eu coloquei a avaliação 1. Percebam que eu dividi em avaliação 1A, avaliação 1B. Cada uma vai valer 5 pontos. São avaliações menores. Aula 6, eu vou aqui agora, acho que uma vez compreendida a estrutura, eu vou avançar de forma mais acelerada. Aula 6, nosso tema é um tema muito amplo, a gente vai falar das integrações no Mediterrâneo, pegando principalmente o século VIII ao século V a.C. Nós vamos falar aqui muito nessa aula sobre os fenícios, sobre as cidades gregas, sobre o caso ateniense, um pouco sobre Esparta. Os textos obrigatórios dessa aula são alguns capítulos do livro do Norberto Guarinello, História Antiga, que está disponível também na biblioteca para vocês fazerem retirada dele como obra impressa. E o capítulo da Marta Mega Andrade sobre a questão feminina nas cidades, né? Então, eu preferi aqui juntar algumas temáticas, peço perdão, nessa aula, para que a gente possa discutir novamente aqui o Mediterrâneo como objeto de pesquisa, essas conexões que se estabelecem na Idade do Ferro, ou que se reestabelecem a partir do século VIII, os processos de navegações e colonizações de gregos e fenícios, o fenômeno das cidades-estado, principalmente da polis grega, e dentro dessa polis pensarmos a participação feminina, temática aí fundamental. Percebam que nessa aula eu ofereci vários materiais complementares, desde dos vídeos que eu gravei, mais uma vez, no período de aulas remotas, há alguns podcasts e vídeos que eu considero muito importantes. Na sequência, na aula 7, nós vamos falar sobre hegemonias no Mediterrâneo, lendo o livro do Guarinello. Nessa aula, nós vamos tratar das guerras médicas, nós vamos tratar da Guerra do Peloponeso, da ascensão e formação do Império com Alexandre o Grande, os reinos helenísticos, as guerras púnicas, até tratarmos o spoiler, a vitória romana. Então a gente vai ter uma aula aí muito ampla, ambiciosa. Na sequência, aula 8, nós vamos falar de Roma especificamente, concentrando a discussão de Roma entre a formação da República Romana até a passagem ao Império, e pensando principalmente aqui o período da crise da República como período principal, é o nosso foco, mas também vamos avançar até a passagem ali final do primeiro século antes de Cristo. A aula 9 está marcada para o dia 24 de maio, novamente um sábado. Então, aproveitando que a gente também precisa trabalhar uma perspectiva extensionista e relacionada ao ensino, essa aula vai ser uma aula especial. Essa é uma aula em que a turma estará sendo convidada a participar da atividade sobre jogos de tabuleiro, com foco em história antiga, promovida pelo projeto de extensão Ludus UFOPA, Jogos de Tabuleiro e Suas Aprendizagens, que é um projeto que eu também coordeno. Então, nesse dia, é uma atividade prática, uma atividade lúdica, em que a ideia é a gente poder discutir coisas a partir dos jogos, e alguns jogos aqui voltados para a história. Então, a gente vai trabalhar com conceitos históricos, pré-história e história antiga por meio dos jogos de tabuleiro modernos. Aula 10, dia 30 de maio, nós vamos falar de sociedade romana, e nessa aula nosso grande foco será pensar corpo, família, casamento, sexualidade e cidadania em Roma.
nessa aula também, numa metodologia mais expositiva. Aula 11, dia 6 de junho, nós vamos falar de Antiguidade Tardia e o Fim do Mundo Antigo. 2 textos obrigatórios, o texto do Norberto Guarinello, mais uma vez a gente está lendo o livro integralmente, e o artigo do professor Carlos Machado, um artigo muito importante acerca dos debates historiográficos acerca desse fim do mundo romano, fim do mundo antigo. Então nós temos aqui uma aula com um cunho teórico um pouco mais acentuado para pensar a historiografia, mas vamos pensar também a crise do mundo romano, a questão das interações romanas com os bárbaros, o Império Romano Oriental se estabelecendo em torno de Constantinopla e também buscando apresentar um panorama, um quadro das relações, das interações na Eurásia nos primeiros séculos da era cristã. Falando de era cristã, na aula 12, que é no dia 13 de junho, nós vamos falar da ascensão do cristianismo. E para essa aula eu optei por usar o texto do Peter Brown, A Ascensão do Cristianismo no Ocidente. E é uma aula que a gente vai pensar desde o período do Jesus histórico, a formação teológica da igreja cristã, a formação das bases institucionais da igreja e a expansão do cristianismo, principalmente em torno do Mediterrâneo. Aulas do dia 13 e 14, aula 13 e 14, dia 20 e 21 de junho, também em contexto de feriado prolongado. Eu optei por destacar essas aulas para a avaliação 2, que é uma análise documental. Fechando esse bloco, nós teremos aqui a unidade 2, que é uma unidade voltada para pensar a sala de aula, né? Pensar a aplicabilidade desses conteúdos que nós vamos discutir na unidade 1 na sala de aula, pensar os recursos, problematizar os recursos, os materiais didáticos. Então, eu optei por, no primeiro momento, nós discutirmos o livro didático, e aí eu vou usar 2 textos, um artigo do Luiz Barnabé e um artigo do Alexandre Carvalho, do Lucas Girardi e da Carolina Figueiredo, ambos para pensarmos aqui a questão do currículo, a questão dos livros didáticos em História Antiga. E vamos pensar desde essa inserção da História Antiga na educação escolar do século XIX, passando pelo século XX e o século XXI. Na sequência, fechando o nosso curso, em termos de aula, nós vamos ter a aula 16, dia 4 de julho, para pensar os recursos, né, os materiais possíveis para o ensino. E nessa aula nós vamos ler um capítulo que eu posso até chamar de clássico, um capítulo que está muito difundido na formação dos professores de História pelo Brasil, que é o capítulo do Pedro Paulo Funari, sobre essa renovação da História Antiga, e um artigo mais recente do professor Guilherme Moerbeck, que vai trazer uma série de problemáticas mais atuais para se pensar o ensino de História Antiga. Vamos fechar o curso com a aula do dia 11 de julho, a aula 17, com a entrega e a apresentação da avaliação 3, que são os jogos didáticos. Como eu irei comentar, a aula 18, dia 18 de julho, está reservada para a prova substitutiva, que eu espero que ninguém necessite. Acho que como foi possível compreender, né, o nosso curso em termos de metodologia está pautado em aulas expositivas, em aulas dialogadas, ele vai usar uma bibliografia variada, nós vamos analisar os textos, vamos analisar documentos, e em alguns momentos, nós estamos falando de uma turma que geralmente tem 50 alunos, mas nós vamos tentar também usar de algumas metodologias ativas, especialmente em torno de gamificação, para ressaltar a necessidade desse protagonismo estudantil no processo de ensino e aprendizagem. Faço aqui alguns comentários
indicando que nós vamos usar vários recursos, que eu geralmente disponibilizo todo o material que eu uso em sala em versão PDF, eu disponibilizo aos alunos. Eu não tenho problema que você, estudante, grave as aulas, se entender que isso é interessante, vai ajudar no seu aprendizado. E aqui reforço também que alunos PCDs podem buscar apoio do Núcleo de Acessibilidade da UFOPA, que alunos indígenas e quilombolas dispõem do CEANAMA para acompanhar as atividades avaliativas, entre outros, né? Então, que o podcast é uma forma de favorecer eventuais alunos com deficiência visual. Então, é o que eu tento aqui explicar, o que eu comentei no item anterior. As nossas aulas serão a partir de 8h30 e 11h. Eu sempre tento chegar ali por volta de 8h10, 8h15, para poder organizar, aguardar vocês em sala de aula, ligar o material, tirar eventuais dúvidas, mas a aula presencial ela começa às 8h30 e vai até às 11h30. Avaliações, um tema muito importante. Vamos lá. Geralmente essa é a parte que os alunos mais ficam atentos no plano de ensino. Quais serão as avaliações? Como eu disse, eu dividi a avaliação 1 em A e B. Elas serão as avaliações individuais que estão sendo propostas na disciplina. A primeira delas é uma atividade gamificada, pensada como um escape room. Nessa atividade, ela está baseada no tema religião e práticas funerárias do Egito Antigo. É um formulário gamificado que vai ter de 0 a 5 pontos. Né? Como é que eu dividi essa pontuação? A questão aqui não é número de acerto. A questão será: vocês vão ter oportunidades de finalizar o formulário em alguns momentos. Aqueles que finalizarem na primeira parte, avançarem até uma parte do jogo, vão conseguir a pontuação de 2,5. Aqueles que avançarem até uma parte mais complexa vão alcançar a pontuação de 4 pontos. E aqueles que conseguirem resolver o mistério relacionado ao jogo, a esse escape room, alcançarão a nota máxima, os 5 pontos. Vocês vão ter essa oportunidade. E pretendo dar o feedback conforme os acertos também, a partir desse formulário do Google. Né? O formulário eu vou disponibilizar ele no dia 11 de abril e vocês têm até o dia 18, uma semana, para responder e enviar o formulário digital. Textos que devem ser lidos para auxiliar na elaboração da avaliação, na resolução do escape room do formulário. Está aqui indicado o capítulo O Egito Antigo, da Raquel Funari e do Júlio Gralha, e o artigo da Cíntia Roland, que é o panorama da religião funerária no Egito Antigo. Acho que esses dois textos vão embasar vocês nessa discussão temática fundamental para avaliação. Segunda parte, também individual, da avaliação 1, valendo os outros 5 pontos. O foco será as interações da Idade do Bronze, questão das cartas de Amarna. Então, vai ser novamente um formulário com 2 questões discursivas, cada uma valendo 2,5 pontos. Ah, professor, isso é uma prova? Eu não estou chamando de prova, porque geralmente a prova cobra o conteúdo de um texto. Eu vou estar cobrando a relação entre o texto e o documento, por isso eu estou chamando de um estudo dirigido. Então vocês vão ter que ler, problematizar o conteúdo das cartas de Amarna a partir do diálogo com a tese da Priscila Scoville, ok? E aqui eu estou indicando, cada questão vai ter o valor de 2,5, o formulário será disponibilizado no dia 25 de abril e vocês terão até o dia 2 de maio para responder.
Ou seja, sempre eu estou dando aqui uma janela de resposta para que vocês possam se preparar e se organizar para fazer. É fundamental ter atenção a isso. Ah, professor, deixei para enviar meu formulário dia 2. Estou sem internet. Não vou poder fazer nada, porque você teve uma semana para entregar a avaliação e deixou para fazer para o último dia. Então, organizem o tempo. Não deixem para a última hora. Critérios de correção, organização do texto, uso da língua, uso da bibliografia e a problematização do documento. Vamos então para a segunda unidade. A minha proposta é que a avaliação seja feita em dupla. Ela é uma análise documental. Vocês vão ter um documento, uma fonte histórica, vocês vão ter textos obrigatórios de apoio bibliográfico e vocês vão ter as perguntas que eu vou oferecer posteriormente para vocês desenvolverem essa avaliação. O foco vocês vão ter 3 opções para escolher. 3 opções que vão nos levar a 3 aulas diferentes. Processos de integração no Mediterrâneo, especialmente pensar polis, cidadania, mulheres. A sociedade romana, especialmente pensar sexualidade, relações entre senhores e escravos, pensar a mulher. E o terceiro tema, pensar a ascensão do cristianismo. Então a ideia é que cada dupla possa escolher um documento para a realização da avaliação. Esse é um texto impresso que deve ser entregue no dia 27 de junho. Quais serão os critérios de correção? Formatação, e aqui eu vou estar seguindo as normas da UFOPA. A organização do texto, a organização, a clareza, a coesão, o uso da língua, o uso da bibliografia obrigatória de outros textos que vocês vão acrescentar e a problematização do documento em si. 3 opções. Opção 1, a obra A Revolução das Mulheres, do dramaturgo Aristófanes. Bibliografia obrigatória para essa opção. Um capítulo da Marta Mega Andrade, do livro A Cidade das Mulheres, Cidadania e Alteridade Feminina na Atenas Clássica, e o artigo Teatro e Poder na Grécia, de Francisco Oliveira. Opção 2, a obra O Asno de Ouro, de Lúcio Apuleio, bibliografia indicada. O capítulo da Marina Cavicchioli, A Posição da Mulher na Roma Antiga, do discurso acadêmico ao ato sexual, e o capítulo do Paul Veyne, que será a leitura obrigatória da aula Sociedade Romana, O Casal e a Sexualidade em Roma. Opção 3, a obra de Clemente de Alexandria, o livro O Pedagogo. Textos obrigatórios, um capítulo do Peter Brown, da obra Corpo e Sociedade, e um capítulo da dissertação de mestrado de Sami Maciel, A Construção do Cristianismo em Clemente de Alexandria. Terceira avaliação, e aqui nós temos 10 pontos individuais, 10 pontos que podem ser resolvidos em dupla, e aqui minha proposta de trabalho que finaliza essa disciplina em grupo de até 5 alunos, que a ideia é vocês produzirem um jogo educativo, um jogo de tabuleiro, né? Que pode ser um jogo de carta, RPG, mas é um jogo voltado à história antiga e voltado tendo como público-alvo alunos do ensino fundamental ou do ensino médio, né? Especialmente do ensino fundamental. Essa avaliação vai ser dividida em 2 etapas. Vocês vão desenvolver uma parte escrita, que vai valer 5 pontos. Vocês vão elaborar um texto apresentando o jogo que produziram, justificando por que escolheram fazer esse jogo, como fizeram o jogo, qual era o objetivo desse jogo,
como esse jogo vai ser usado no ensino de história, quais são as regras do jogo, apresentando o jogo para que eu possa avaliar. E a segunda parte, que eu chamo de parte prática, é o próprio jogo. Vocês vão produzir e vocês vão socializar em sala, né? Então, cada grupo vai ter um tempo, cerca de 10 a 15 minutos, para apresentar o seu jogo. Então, a ideia não é jogar, a ideia é vocês fazerem uma apresentação sobre o jogo e a partir disso nós vamos ter uma avaliação composta. Eu estou sugerindo essa avaliação, como já foi indicado, ela vai ser entregue tanto a parte escrita quanto a parte prática e a apresentação no dia 11 de julho. Eu estou indicando aqui 2 textos para ajudar a turma nesse processo de produção. O capítulo do Marcelo Giacomoni, Construindo Jogos para o Ensino de História, e o livro do Marcelo Lacarreta, que é Como Fazer Jogos de Tabuleiro, um livro ótimo sobre design de jogos, né? Como está previsto no regimento da UFOPA, no artigo 159, quem não atingir o critério de aprovação, ou seja, quem estiver em condições de reprovação, terá direito à realização de uma avaliação substitutiva individual, né? Então, eu estou separando aqui o dia, acho que está aqui errado, eu tenho que alterar, peço perdão, é o dia 18 de julho para a realização da prova substitutiva. Prova substitutiva, o conteúdo da disciplina. Algumas observações aqui sobre a questão da presença, a importância de acompanhar o guia de elaboração e apresentação de produção acadêmica da UFOPA para regras de formatação. Indico aqui a bibliografia básica do curso, os textos obrigatórios, a bibliografia complementar que eu sugiro que vocês possam ler. Feita essa apresentação, que eu já até me alonguei, mas eu preferi aqui fazer passo a passo, como eu sempre faço em sala de aula, geralmente demora mais de 1 hora em sala de aula, essa etapa, eu gostaria de apresentar o sistema acadêmico, o SIGA. Eu estou aqui na minha página, já na página da disciplina de História Antiga, e coloquei, como vocês podem visualizar aqui, né, visualizar como discente. Ele está habilitado para que eu visualize como discente, ou seja, como um estudante. Percebam que no conteúdo da aula de hoje eu coloquei aqui uma cartilha sobre plágio acadêmico, porque eu sempre é uma cartilha já antiga, até um pouco defasada, mas acho que ela é útil ainda, para sempre lembrar, plágio é um erro gravíssimo. O estudante que comete plágio tem nota zerada. Então eu estou aqui indicando material de apoio para vocês entenderem o que é plágio, caso alguém ainda não saiba. Todo esse plano de curso que eu apresentei está disponível aqui para download em PDF. É só clicar nesse arquivo que vocês vão ter acesso ao texto integralmente. Ainda relacionado ao dia 4, eu dividi para ficar melhor. Vocês podem ter acesso aos links dos vídeos do YouTube, aos links dos podcasts. E aqui vocês têm o arquivo do livro do professor Norberto Guarinello, para vocês fazerem a leitura. E aqui está o livro que vocês vão ler integralmente ao longo do curso. Para a aula do dia 11, vocês podem ver aqui também, os arquivos já estão colocados. Eu até indiquei aqui um podcast complementar sobre o Israel Antigo, que eu gravei há alguns anos com o professor Josué Berlese, da Unifesp, em Marabá. Os textos para auxiliar na avaliação 1, a tese da Scoville, o texto um dos textos obrigatórios da aula, Processos de Integração, já que o texto do Guarinello já se encontra compartilhado aqui, né, como arquivo único. Percebam que nessas aulas é a leitura do Guarinello, então vocês têm lá o livro para ler. Essa é a aula dos jogos, que vai ser uma aula prática. Os 2 textos da aula sobre Sociedade Romana, um dos textos da aula Antiguidade Tardia, o texto da aula sobre a ascensão do cristianismo, do Peter Brown,
E aí na avaliação 2, como eu dividi? Eu coloquei aqui as 3 opções de fonte, opção 1, opção 2, opção 3, e já coloquei os textos obrigatórios para cada uma das opções. Com o avançar da disciplina, eu vou colocar as questões para vocês responderem. Também nós temos todos os textos das 2 aulas sobre ensino de história. E para avaliação 3, eu coloquei o livro Jogos de Ensino de História, onde vocês vão poder encontrar o capítulo do Jacomoni, e o livro do professor Lacarreta, que é sobre um designer de jogos de tabuleiro. Percebam que todos os textos da disciplina estão incluídos no CIGA para que vocês possam fazer a leitura, já possam começar o estudo. Todas as aulas estão devidamente lançadas para favorecer o devido acompanhamento da disciplina. Espero que esse longo vídeo tenha consiga auxiliar a você, estudante de História, nesse processo. É um prazer estar lecionando a disciplina de História Antiga para vocês e na próxima semana estaremos juntos em sala de aula. Até mais. Obrigado.